Deixa eu te contar sobre o seu Humberto. 64 anos, comerciante aposentado de Ribeirão Preto, que sentiu uma dorzinha no peito ao subir escada e foi ao cardiologista. O médico pediu um teste ergométrico. O teste deu alterado. O médico disse: "Precisamos fazer um cateterismo para ver como estão suas artérias." O seu Humberto foi internado na semana seguinte. O cateterismo encontrou duas artérias com obstrução de 70% e 75%. O médico entrou no quarto depois do procedimento e disse: "Coloquei 2 stents. Estava na hora, mais um pouco, e o senhor teria um infarto." O seu Humberto saiu do hospital aliviado, convicto de que tinha escapado de algo grave. 2 anos depois, estava de volta ao pronto-socorro com infarto. O stent do lado esquerdo tinha restenosado, fechado novamente. Quando eu o atendi e revisamos todo o histórico, encontrei algo que me perturbou profundamente. Em nenhum momento antes do procedimento, alguém tinha discutido com ele que existia uma alternativa. Que estudos clínicos de grande porte, com dezenas de milhares de pacientes, mostravam que para a situação específica dele, doença coronariana estável, sem infarto em curso, o tratamento com medicação e mudança de estilo de vida tinha os mesmos resultados do stent em sobrevida e prevenção de infarto. Ninguém disse isso. E ele nunca perguntou, porque não sabia que havia o que perguntar. Eu sou o Dr. Henrique Fontes, médico com mais de 20 anos de experiência em clínica médica, nutrologia e medicina preventiva. E hoje vou te contar o que aprendi sobre esse procedimento. O que a evidência diz, o que o sistema não conta e o que eu faria se estivesse no lugar do seu Humberto. Fica comigo até o final. O que vou mostrar pode mudar completamente a conversa que você vai ter com seu médico. Você ou alguém da sua família já fez cateterismo ou colocou stent? Comenta aqui "já fiz" ou "alguém próximo fez". E me manda sua dúvida sobre esse procedimento. As perguntas de vocês constroem os próximos vídeos desse canal. Antes de entrar no ponto central desse vídeo, preciso fazer algo que considero obrigatório, porque sem isso o que vou dizer pode ser mal interpretado de uma forma que pode custar vidas. O cateterismo cardíaco salva vidas. O stent salva vidas. Em situações específicas, bem indicadas, esses procedimentos são intervenções médicas entre as mais importantes que a cardiologia já desenvolveu. Eu não estou aqui para demonizar uma tecnologia. Estou aqui para falar sobre quando ela é usada fora das situações em que a evidência a suporta. Deixa eu te explicar o que é o cateterismo com clareza. O cateterismo é um procedimento em que um cateter, um tubo fino e flexível, é introduzido por uma artéria do pulso ou da virilha e conduzido até as artérias coronárias do coração. Injeta-se um contraste e faz-se uma série de imagens que mostram o interior dessas artérias, onde há obstrução, qual o grau, qual a localização. É um mapa das coronárias. Quando esse mapa mostra uma obstrução crítica num contexto de infarto agudo, quando a artéria está fechando agora, quando o músculo cardíaco está morrendo naquele momento, a abertura imediata com balão e a colocação de um stent para manter a artéria aberta é uma das intervenções mais eficazes da medicina moderna. Reduz mortalidade de forma dramática. Cada minuto importa. O cateterismo de emergência no infarto agudo é inquestionável. O problema, e é sobre esse problema que esse vídeo existe, está no outro cenário. O cenário em que a pessoa não está tendo infarto, em que a obstrução existe, mas é estável, crônica, sem evento agudo em curso. Em que a dor no peito ao esforço existe, mas é controlável. Esse cenário tem um nome: doença arterial coronariana estável. E é nesse cenário que a evidência científica mais robusta disponível diz algo que o sistema médico reluta em comunicar com clareza. Você sabia que existem 2 cenários completamente diferentes para o uso do stent? E que a evidência sobre cada um é radicalmente diferente? Comenta "não sabia disso" e me manda sua dúvida. Ela pode virar conteúdo aqui. Em 2019, uma pesquisa publicada no New England Journal of Medicine, a revista médica mais respeitada do mundo, apresentou resultados que provocaram um debate profundo dentro da cardiologia global. O estudo se chamava isquemia, e o que ele encontrou contrariou décadas de prática clínica estabelecida.
O Isquemia acompanhou mais de 5.000 pacientes com doença coronariana estável e isquemia moderada a grave, exatamente o perfil do seu Humberto. Pacientes com obstrução documentada, com alteração em exames de esforço, mas sem infarto agudo em curso. Metade recebeu tratamento invasivo, cateterismo seguido de stent ou cirurgia quando necessário. A outra metade recebeu tratamento clínico otimizado, medicação adequada, mudança de estilo de vida, controle rigoroso dos fatores de risco. O resultado depois de anos de acompanhamento foi o que sacudiu a especialidade. Não houve diferença significativa entre os dois grupos em mortalidade por todas as causas nem em ocorrência de infarto. Lê de novo. Pacientes que colocaram stent não viveram mais do que os que não colocaram. Pacientes que colocaram stent não tiveram menos infarto do que os que não colocaram. Na doença coronariana estável, o stent não acrescentou proteção cardiovascular, além do que o tratamento clínico já oferecia. O Isquemia não foi o primeiro estudo a chegar a essa conclusão. O COURAGE, publicado em 2007, já tinha mostrado resultados semelhantes. O ORBITA, publicado em 2017, foi além. Comparou o stent real com o stent simulado em pacientes que não sabiam qual tinham recebido, e encontrou que os benefícios percebidos eram em parte efeito placebo. 3 estudos robustos. Dezenas de milhares de pacientes. A mesma direção. E o número de cateterismos eletivos realizados no Brasil e no mundo continuou crescendo. Você já tinha ouvido falar no estudo Isquemia? Comenta "Nunca ouvi" e me manda sua dúvida sobre esses estudos. Ela pode virar o próximo vídeo. Se a evidência é tão clara, por que o cateterismo eletivo continua sendo realizado em massa? Essa é a pergunta que todo paciente informado deveria fazer e que poucos fazem porque não sabem que há o que questionar. A resposta é desconfortável, e eu vou dar com a honestidade que esse canal exige. O primeiro fator é financeiro. O cateterismo com implante de stent é um dos procedimentos mais rentáveis da medicina hospitalar. O stent em si, o dispositivo, custa entre R$3.000 e R$15.000 dependendo do modelo. A internação, a sala de hemodinâmica, o time de especialistas, os medicamentos peri-procedimento, tudo isso compõe uma conta que o plano de saúde paga e que o hospital e o médico recebem. O tratamento clínico otimizado, um comprimido de estatina, um beta-bloqueador, uma consulta de acompanhamento e orientação de exercício, não financia hospital nem procedimento. O sistema financeiro da medicina está estruturalmente inclinado a favor da intervenção. O segundo fator é psicológico, e vale tanto para o médico quanto para o paciente. Quando um cateterismo mostra uma artéria 75% obstruída, existe uma pressão visceral de fazer alguma coisa. O médico sente que está sendo mais ativo, mais cuidadoso, mais protetor. O paciente sente que está sendo mais bem tratado. Ambos saem com a sensação de que foi feito o máximo, mesmo que o máximo não seja o melhor. O terceiro fator é a ausência de conversa sobre alternativas. Um estudo publicado no JAMA mostrou que em mais de 50% dos casos de cateterismo eletivo, os pacientes não foram informados de que existia uma opção de tratamento clínico igualmente válida antes do procedimento. Não por má fé necessariamente. Por cultura médica, por tempo de consulta, por pressão do sistema. O seu Humberto nunca recebeu essa conversa. Você sabia que o sistema financeiro da medicina pode influenciar a indicação de procedimentos? Comenta aqui sua reação e me manda sua dúvida. Ela pode se tornar conteúdo aqui no canal. Existe um terceiro elemento que raramente é comunicado com clareza ao paciente antes de um cateterismo eletivo: os riscos do próprio procedimento. Todo procedimento invasivo carrega risco. Isso é verdade na medicina sem exceção. O que varia é se o risco é justificado pelo benefício esperado. E na doença coronariana estável, quando o benefício em sobrevida e prevenção de infarto não é superior ao tratamento clínico, os riscos ganham um peso diferente na equação. Quais são esses riscos? Vou te apresentar os principais com a honestidade que você merece. O primeiro é o risco do próprio cateterismo. Mesmo nas mãos mais experientes, o procedimento carrega risco de dissecção arterial, uma lesão na parede da artéria causada pelo cateter, risco de espasmo coronariano, risco de reação ao contraste,
que pode variar de alergia leve a insuficiência renal aguda, especialmente grave em pacientes com função renal já comprometida, o que é comum após os 60 anos. O segundo é o risco específico do stent. Após a colocação, o paciente precisa tomar 2 antiagregantes plaquetários, geralmente aspirina e clopidogrel, por pelo menos 6 meses a 1 ano. Esses medicamentos reduzem o risco de coágulo dentro do stent, mas aumentam significativamente o risco de sangramento gastrointestinal, cerebral, em qualquer tecido. Em pacientes que também tomam anticoagulante, o risco de sangramento grave é ainda maior. O terceiro, que o seu Humberto viveu na prática, é a restenose. Mesmo com os stents farmacológicos modernos, que liberam medicamento para inibir o crescimento de tecido dentro do stent, a taxa de restenose em 5 anos permanece entre 10% e 15%. A artéria fecha de novo, e aí a situação é mais complexa do que era antes. Nenhum desses riscos é motivo para recusar o procedimento quando ele é genuinamente indicado. Mas são informações que o paciente tem o direito de receber antes de assinar o consentimento. Você sabia desses riscos antes de fazer ou indicar o cateterismo? Comenta aqui. E me manda sua dúvida sobre riscos de procedimentos cardíacos. Ela pode virar o próximo vídeo. Se você chegou até aqui, já está com uma visão muito mais completa sobre um procedimento que afeta milhões de brasileiros e que raramente é discutido com essa profundidade antes de ser realizado. Isso tem valor real. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, clica no like agora e se inscreve no canal. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu leio cada mensagem. E agora o pedido que é o coração desse canal. Deixa sua dúvida aqui nos comentários. Sobre cateterismo, sobre stent, sobre o que perguntar para o médico antes de aceitar um procedimento, sobre tratamento clínico alternativo, qualquer coisa que ficou sem resposta. Eu leio tudo, e as dúvidas mais importantes de vocês virão diretamente os próximos vídeos. A sua pergunta pode ser exatamente o que outra pessoa precisava fazer, mas não sabia como formular. Agora preciso fazer algo que considero obrigatório antes de continuar, porque esse vídeo não pode terminar sem isso. Existem situações em que o cateterismo com stent não tem alternativa, em que cada minuto sem o procedimento é músculo cardíaco morrendo, em que a evidência não deixa dúvida e em que qualquer hesitação é risco de vida. Infarto agudo com supradesnivelamento de ST, o infarto clássico com artéria fechando agora. Angina instável em progressão, dor no peito que piora em repouso, que aumenta em frequência, que sinaliza placa rompendo. Estenose crítica em tronco de coronária esquerda, a artéria principal do coração com obstrução grave. Nesses cenários, o stent é a intervenção certa, urgente e insubstituível. O que questiono, com evidência, com clareza e com respeito à inteligência do paciente, é o uso do stent na doença estável, sem evento agudo, como se fosse inevitável, sem discussão de alternativas, sem apresentação dos estudos que mostram que a medicação pode oferecer os mesmos resultados. Você entendeu a diferença entre os cenários em que o stent salva e os em que a evidência questiona seu uso? Comenta, entendi, e me manda sua dúvida específica. Ela pode virar o próximo conteúdo. Se o stent na doença estável não oferece vantagem em sobrevida sobre o tratamento clínico, a pergunta óbvia é: o que é esse tratamento clínico e por que ele funciona tão bem? Essa é a parte do vídeo que eu mais quero que você absorva, porque ela muda a conversa que você vai ter no consultório. O tratamento clínico otimizado para a doença coronariana estável tem 4 pilares que atuam em conjunto e que os estudos mostraram ser tão eficazes quanto o stent nos desfechos que mais importam. O primeiro pilar é a medicação adequada, estatina de alta intensidade, que não só reduz o colesterol LDL, mas tem efeito anti-inflamatório direto na placa coronariana, estabilizando-a e reduzindo o risco de ruptura. Beta-bloqueador, que reduz a frequência cardíaca e a demanda de oxigênio do miocárdio, diminuindo a isquemia. Antiagregante plaquetário em dose adequada. Quando necessário, nitrato de ação prolongada para controle de sintomas. Esse conjunto medicamentoso, prescrito e ajustado por cardiologista experiente, muda o ambiente vascular de dentro para fora.
O segundo pilar é o controle rigoroso dos fatores de risco. Pressão arterial alvo abaixo de 130/80. HbA1c, controlada em diabéticos. LDL abaixo de 70 mmHg/dl, em pacientes de alto risco. Não abaixo de 100, abaixo de 70. Cessação completa do tabagismo. Cada um desses alvos atingido reduz progressão da doença de forma mensurável. O terceiro pilar é o exercício supervisionado. A reabilitação cardíaca, programa de exercício estruturado e monitorado, tem evidência robusta de redução de mortalidade cardiovascular. O músculo cardíaco treinado desenvolve circulação colateral, novas conexões vasculares que contornam a obstrução e melhoram o fluxo naturalmente. O quarto pilar é a alimentação anti-inflamatória, que reduz a PCR ultrassensível, estabiliza as placas existentes e desacelera a progressão da aterosclerose de forma documentada. Esses 4 pilares juntos, aplicados com consistência, são o que os estudos COURAGE e Isquemia usaram no grupo de tratamento clínico e foram suficientes para igualar os resultados do STENT. Você conhecia esses 4 pilares do tratamento clínico? Comenta aqui e me manda sua dúvida sobre alternativas ao cateterismo. Ela pode se tornar um vídeo completo nesse canal. Agora a parte mais prática desse vídeo, e talvez a mais importante. Porque a informação que apresentei até aqui só tem valor se você souber como usá-la no momento certo. O momento certo é antes de assinar o consentimento, antes de ser internado, antes de a sala de hemodinâmica ser agendada. Essas são as perguntas que eu faria se estivesse no lugar do seu Humberto, e que qualquer paciente tem o direito de fazer ao cardiologista que indica o procedimento. Primeira pergunta: doutor, eu estou tendo um infarto agora ou minha doença é estável? Se a resposta for estável, você tem tempo para conversa, não é emergência. Não existe urgência que justifique pular a discussão de alternativas. Segunda pergunta: o senhor conhece os estudos COURAGE e Isquemia? Meu caso se enquadra no perfil de pacientes estudados nesses ensaios? Essa pergunta, feita com respeito e curiosidade genuína, muda o tom da consulta. O médico sabe que você pesquisou. A conversa aprofunda. Terceira pergunta: qual seria o tratamento clínico otimizado para o meu caso? Medicação, exercício, controle de fatores de risco. E quais resultados poderíamos esperar comparado ao procedimento? Quarta pergunta: quais são os riscos específicos do cateterismo e do stent no meu caso individual, considerando minha idade, minha função renal, meus outros medicamentos? Quinta pergunta: se eu optar pelo tratamento clínico primeiro, por quanto tempo tentamos antes de reavaliar a necessidade do procedimento? Um cardiologista de confiança vai responder essas perguntas com honestidade e sem defensividade. Vai discutir as opções com você como parceiro na decisão. Se a resposta for defensividade, pressa ou minimização das suas dúvidas, você tem o direito de buscar uma segunda opinião. Sempre. Você se sentiria confortável fazendo essas perguntas ao seu médico? Comenta aqui e me manda sua dúvida sobre como ter conversas difíceis com especialistas. Essa dúvida pode virar conteúdo aqui no canal. Agora vou fazer algo que poucos médicos fazem em público, porque exige uma honestidade que o sistema médico raramente estimula. Vou te dizer o que eu faria se amanhã um cardiologista me mostrasse um cateterismo com 2 artérias com obstrução de 70% e 75%, exatamente como o do seu Humberto, numa situação de doença estável, sem infarto em curso. Primeiro, eu perguntaria imediatamente se estou tendo um evento agudo ou se é doença estável. Se a resposta for estável, eu agradeceria o diagnóstico e pediria tempo para uma segunda opinião com outro cardiologista de referência antes de qualquer decisão. Segundo, eu iniciaria imediatamente o tratamento clínico otimizado. Estatina de alta intensidade com alvo de LDL abaixo de 70. Beta-bloqueador. Antiagregante. Controle rigoroso da pressão. E eu me inscreveria num programa de reabilitação cardíaca supervisionada. Terceiro, eu mudaria a alimentação com a seriedade de quem sabe o que a inflamação faz nas artérias. Não dieta de revista. Protocolo anti-inflamatório real, que eu já descrevi em outros vídeos desse canal.
Quarto, eu faria acompanhamento cardiológico trimestral com reavaliação de sintomas, de capacidade funcional e de marcadores inflamatórios. E eu usaria o score de cálcio coronariano para monitorar progressão ao longo do tempo. Quinto, se em 6 a 12 meses de tratamento clínico otimizado eu ainda tivesse sintomas limitantes, isquemia documentada em exames de esforço e qualidade de vida comprometida, aí eu reconsideraria o procedimento, com evidência, com indicação real, com a certeza de que o benefício esperado justifica o risco. Isso é o que a evidência me ensinou. Isso é o que eu faria. O seu Humberto não teve essa conversa. Mas você pode ter. Você faria essas perguntas ao seu cardiologista depois desse vídeo? Comenta aqui, vou fazer. E me manda sua dúvida sobre como escolher um bom cardiologista. Ela pode virar o próximo vídeo. O seu Humberto está vivo. Depois do segundo evento, a restenose, o segundo infarto, ele passou por uma cirurgia de revascularização miocárdica, recuperação longa, reabilitação intensa, meses difíceis. Hoje ele caminha todo dia, toma a medicação correta, come de forma diferente, dorme bem, acompanha o coração de perto. Numa das últimas consultas, ele me perguntou algo que me ficou. Doutor, se alguém tivesse me dado essas informações antes do primeiro procedimento, eu teria feito diferente. Eu respondi com honestidade. Talvez você ainda precisasse do cateterismo eventualmente, seu Humberto. Não sei. O que eu sei é que você teria chegado a essa decisão informado, sabendo das alternativas, sabendo dos estudos, sabendo que tinha o direito de perguntar antes de aceitar. Ele ficou em silêncio por um momento, e então disse, então eu preciso que meus amigos saibam disso. Esse vídeo existe por causa de pessoas como o seu Humberto, não para criar desconfiança na medicina. Eu sou médico e acredito profundamente no que a medicina bem praticada pode fazer, mas para criar pacientes informados, pacientes que entram no consultório sabendo o que perguntar, que não confundem ausência de informação com ausência de alternativa. Você tem direito à segunda opinião, tem direito à conversa sobre alternativas, tem direito de entender a evidência por trás do que está sendo indicado para você. Tem direito de dizer, preciso de mais tempo para decidir, sem que isso seja tratado como irresponsabilidade. Manda esse vídeo para alguém que você ama e que está sendo encaminhado para um cateterismo. Para quem recebeu um diagnóstico de obstrução coronariana e não sabe que existem perguntas a fazer antes de aceitar o procedimento. Uma conversa iniciada hoje pode mudar completamente a jornada de saúde dessa pessoa. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E antes de ir, deixa sua dúvida aqui nos comentários. Sobre cateterismo, sobre stent, sobre tratamento clínico, sobre como navegar o sistema de saúde quando você não sabe o que não sabe. Eu leio tudo. Cada pergunta de vocês constrói diretamente o próximo vídeo desse canal. Na semana que vem eu vou trazer algo que complementa diretamente esse vídeo. Como escolher um cardiologista de confiança? As 5 perguntas que você deve fazer na primeira consulta para saber se esse médico vai tratar você como parceiro na decisão ou como receptor passivo de procedimento. Informação que muda a relação com o sistema de saúde de forma permanente. Eu sou o Dr. Henrique Fontes. Paciente informado é paciente protegido. Você já tem a informação. Agora use.